Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês perceberam que as palavras de Jesus, elas são bem enfáticas. Jesus deixa claro que para ser seu discípulo existem exigências, existem renúncias a serem feitas, existem decisões a serem tomadas e que o discipulado, o seguimento de Jesus, precisa estar acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Jesus em primeiro lugar. O texto que nós acabamos de ouvir disse assim: se alguém vem a mim e não se desapega. A tradução no português usou a palavra desapegar, mas essa não é a palavra original que está no texto. O texto está dizendo quem não odeia o seu pai ou a sua mãe. É verdade, a palavra ela é muito forte, mas vamos entender o contexto aqui que ela foi usada, essa palavra odiar, porque tem um elemento linguístico aqui interessante. A gente tem que recordar um pouquinho o nosso português, tá? Peço licença. Você sabe que existem os graus do adjetivo no português, na língua portuguesa. Existem os graus comparativo e o superlativo. São os dois graus do adjetivo no português. E dentro desses graus, do comparativo, que é o que nos interessa aqui, tem o comparativo de inferioridade, de igualdade e o de superioridade. São os três níveis do comparativo. A gente tem inferioridade, ou seja, menos do que. A gente tem o de igualdade, tanto quanto. E a gente tem o de superioridade, mais que. Não é? Isso é claro para todos nós, não é? É fácil de entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque no hebraico e no aramaico não existem esses graus de comparação. Não tem esse recurso linguístico. Então, para dizer, para falar amar menos, o texto, o autor sagrado, tem que usar o extremo do oposto do amor. O oposto do amor é o ódio. Por isso que o texto usa esse recurso, por causa da língua hebraica e aramaica não possuir esse comparativo. Então, com isso, nós estamos entendendo que Jesus está nos pedindo: quem vem a mim, mas não me ama mais de quanto ame o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua vida, as suas coisas, quem não me coloca num grau de superioridade, não pode ser meu discípulo. O discipulado, ele tem as suas exigências. O discipulado de Jesus requer empenho da nossa parte, requer desapego a determinados comportamentos, requer
uma orientação da nossa parte, uma orientação radical na direção de Jesus. Nada pode se antepor ao nosso amor a Jesus, a nossa dedicação a Ele. Acontece que muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós invertemos a ordem. Porque Jesus disse, quem quer me seguir e não vem após mim. Ou seja, Jesus está dizendo e nos colocando no nosso devido lugar, que é atrás dele, seguindo-o. Muitas vezes o que acontece? Nós invertemos a ordem. Nós queremos estar à frente de Jesus. Nós queremos dizer para o Senhor como nós queremos ser seu discípulo. A forma, os meios, a maneira como nós vamos nos comportar. Somos nós que muitas vezes que queremos determinar as condições do discipulado. Eu vou, porém, isso. Eu aceito, porém, eu coloco as minhas condições. Só se tiver isso ou isso. Percebam que nosso Senhor está abrindo os nossos olhos e nos colocando no nosso devido lugar. Quem é cristão e quer se atrever a se denominar discípulo do Senhor, precisa aceitar as condições do discipulado. Essas condições, elas já pré-existem. Quando eu entro para o caminho do Senhor, quando eu entro para o seguimento do Senhor, eu tenho que ter consciência que as condições já pré-existem. Eu não vou inventá-las ao longo do caminho, ao passar dos anos, eu não vou reinventá-las. Por isso que Jesus, ele foi muito claro, dizendo de duas parábolas. Então, se alguém vai construir uma torre, senta primeiro. Calcula se você é capaz de assumir os gastos, para que depois você não passe vergonha e as pessoas digam, olha lá, começou a construir e não terminou. A mesma coisa a outra parábola em relação ao exército. Se você tem um número inferior àquele que combate contra você, senta primeiro, faz as pazes com o outro que vem antes que a batalha comece. Ou seja, averigue dentro de você, se você tem essa disposição interior de seguir Jesus dentro das condições que Ele mesmo exige de cada um de nós, para que ao longo do discipulado, você não fique colocando condições para seguir Jesus. Então a decisão, ela é importante. Eu preciso fazer os cálculos. Eu preciso calcular os gastos, o que a decisão vai pedir de mim, o que a decisão pelo Senhor vai exigir de mim, quais são as disposições interiores que eu preciso ter para seguir Jesus, porque depois, senão eu vou abandonar a minha cruz ao longo do caminho. Nosso Senhor foi bem claro, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Nós não podemos abandonar as nossas cruzes ao longo do caminho, ou pior, quando nós a lançamos em cima das pessoas e fazemos pesar, muitas vezes, sobre os outros, o peso que nós não queremos carregar. Isso é que é o pior. Quando muitas vezes nós responsabilizamos os outros pelas escolhas que nós fazemos, e queremos culpar os outros pela escolha de discipulado que nós fizemos. Não, nosso Senhor está dizendo, se você se decidiu por mim, carregue a tua cruz e venha atrás de mim. E me coloque no lugar superior. Vamos pedir essa graça hoje nessa celebração, porque muitas vezes o nosso coração coloca Jesus num grau de inferioridade. Nós o amamos bem menos do que muitas coisas e muitas pessoas, até muito menos do que nós mesmos. Muitas vezes nós amamos Jesus comparando o amor dele com outras coisas. Nós amamos tanto Jesus quanto nós amamos qualquer outra pessoa. Mas o apelo dele é para que nós o amemos mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa neste mundo. Jesus acima de tudo e de todos na nossa vida. Abaixe a sua cabeça. Só pela graça de Deus, porque
nós tocamos a nossa humanidade. Só pela graça de Deus nós somos verdadeiros discípulos. Só contando com a graça do Senhor, porque muitas vezes nós paramos ao longo do caminho, olhando para as nossas exigências, olhando para aquilo que queremos, do jeito que queremos, quando queremos, e abandonamos o discipulado do Senhor. Jesus, purifica o nosso coração, pela força da Tua palavra, pela graça do Teu corpo e sangue, que daqui a pouco vamos comungar, que o Senhor nos desinstale mais uma vez, que o Senhor mova os nossos corações para o Senhor, na Tua direção. Purifica aquilo que em nós ainda está estragado, purifica aquilo que dentro de nós ainda é aprisionado pela nossa vontade humana, pelos nossos projetos pessoais. Liberta-nos, Senhor, e faz-nos caminhar livremente na Tua presença, te seguir livremente, te servir livremente e te servir com alegria, com disposição de coração. Dai-nos esse coração, Jesus, dócil, dai-nos este coração aberto a acolher a Tua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.